E querido, você pode ser grato ao Senhor. Aquela música que a gente cantou, aquela primeira música, eu acredito que vamos cantar novamente na ceia, não é? Aquela de celebração. E me veio uma inspiração tão forte, queridos. Tão forte, né? De agradecer ao Senhor. Entendimento. Deus trata comigo de uma maneira bem diferente, né? Eu sei que não é com todo mundo, mas assim é muito claro para mim o reino espiritual, porque eu vejo o reino espiritual desde pequena, é assim. Mas muitas vezes a gente vive a nossa vida aqui nessa terra, e eu sei que a maioria das pessoas muito envolvido com as coisas naturais. Mas deixa eu te dizer, o espiritual ele é muito real, muito real. E o inferno existe. Você sabia que o inferno existe? Nada de ruim que aconteceu, talvez com você, com uma pessoa que você ame e conheça, possa se comparar ao inferno. Mas Jesus se livrou de lá. Ele te amou. Ele morreu a sua morte para que você não fosse para esse lugar de trevas. E deixa eu te dizer algo também. Você sabia que o juízo de Deus existe? E que ele vai vir sobre toda a terra, no tempo certo. Deus vai liberar o seu juízo. Por quê? Porque Deus é justo. E o pecado não pode ficar impune. O erro não vai ficar impune, querido. Cabe a mim e a você receber do amor de Deus em Cristo. E nos livrarmos desse juízo que vai ser terrível. 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 Algo que o mundo nunca viu. Criança eu via. Eu tinha sonhos, não era crente. E Deus me mostrava o juízo dele sobre a terra. Flashes do juízo dele sobre a terra. E eu como criança eu acordava apavorada e me tremia. Apavorada, porque vai ser terrível. Mas muitos têm vivido uma vida alheio a essas coisas. Mas deixa eu te dizer, o Espírito de Deus foi enviado, ele está sobre a terra. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, como eu nem era crente, era criança, ele me mostrou, eu tenho certeza. Se você está alheio, mas Deus tem te dado sinais de que existe um juízo, de que existe um inferno. E cabe você receber o amor dele em Cristo e ser salvo desse lugar e desse dia. Então levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor, querido. Obrigada, Senhor. Obrigado porque eu não vou para esse lugar terrível. Senhor, obrigado porque eu não vou passar por esse juízo, essa tribulação que vai ser terrível sobre a terra. Em que muitos vão desejar a morte, mas a morte não vai vir para eles, Senhor. Você me livrou desse dia, você me livrou desse lugar, você me amou e eu recebo desse amor. Eu creio que você morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. E que ao terceiro dia você ressuscitou em glória para a minha justificação. E para a minha reconciliação com o meu Pai. Você preparou um caminho de acesso. E de comunhão, e de benefícios, e de favor, e de graça. E eu entro por esse lugar, Senhor. E eu entro, Senhor, como filho amado. E recebo, Senhor, gratuitamente, dessa tão grande salvação. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado. Espírito Santo, me lembra todos os dias do grande preço que foi pago. E me ensina a ser grata e gratos por tão grande favor e benefício. E que nos meus olhos possam ser abertos, que possa haver colírios nos meus olhos, para ver todos os dias de como sou favorecido, como eu fui abençoado, como eu fui amado, como foi grande o teu sacrifício, Senhor, porque você queria restaurar a minha vida, você queria restaurar a família perdida, a humanidade perdida. Você enviou Jesus para pagar o preço dessa reconciliação. Oh,
Ninguém poderia pagar, eu não poderia pagar, você não poderia pagar. Só um inocente poderia pagar, queridos. Só Deus poderia pagar. E Ele se fez carne, querido. Ele se destituiu da sua glória. Ele se destituiu de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Para viver num corpo limitado. Andar nessa terra. Sabe como eu e você pisar nesse chão, ó. Pisar nesse chão como eu e você. Comer feijão e farinha como eu e você. Estar sujeito às mesmas fraquezas como eu e você. Você sabe o que é isso, querido? Você consegue entender esse amor? Eu não sei você, mas eu fico constrangida a viver uma vida melhor, uma vida que exalte a Ele. Sabe? Meu coração se enche de alegria e de gratidão. Porque o preço foi alto, foi um grande sacrifício. E nada que Ele me chame aqui nessa terra, nada que eu faça aqui nessa terra é suficiente. E nem chega perto do que Ele fez por mim. E nem por você. E diante disso, querido, a gente não pode estar num ambiente como esse. A gente não pode olhar o som do Espírito nesse lugar. A palavra de Deus ministrada nesse lugar. A palavra de vida. Uma palavra profética que homens movidos pelo Espírito, cheios do Espírito, homens que deram a sua vida para que o reino de Deus fosse manifesto a mim, a você e a todo mundo. Escreveu para mim e para você, e a gente ficar com o coração endurecido e alheio a essas coisas, essas verdades, e viver uma vida comum. Como, irmão? Como é possível sermos alcançados por esse amor e termos uma vida comum e natural? É impossível. Vamos cantar esse louvor. Adora a Deus nesse lugar. E manifesta a Ele a adoração. Manifesta a Ele gratidão. Porque Ele sim é digno. Queridos, nós cantamos as canções e nomeamos e damos palavras. Podem cantar baixinho. Mas, querido, deixa eu te dizer, nenhuma palavra do nosso idioma pode descrever o nosso Deus. Nenhuma. Eu posso te garantir porque eu já ouvi. E você vai ver também. Nós dizemos que Ele é santo. Mas Ele é muito mais do que santo. Nós dizemos que Ele é majestoso. Mas Ele é muito mais do que majestoso. Nós dizemos que Ele é digno e justo. Mas, querido, quando nós estivermos diante dEle e conhecer Ele, ver Ele, a majestade dEle como Ele nos conhece, nós vamos ver que Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que digno, muito mais do que justo, muito mais do que bom, muito mais do que santo, muito mais do que belo. Sim, ao Rei dos Reis. Ele é impressionante, queridos. Santo pra sempre. Mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome
é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Seja exaltado nesse lugar, Senhor Jesus. És santo, santo. Santo, santo. E reverenciamos o teu nome nesse lugar. Reverenciamos a tua palavra. Somos gratos de todo o nosso coração e queremos demonstrar mais e mais, todos os dias, o como somos gratos, Senhor. Crescendo na gratidão, crescendo na revelação de tudo aquilo que você conquistou para nós. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Aleluia. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos nesses dias, para ver mais além. Aleluia. Para ver mais além. Aleluia. Ver as coisas como realmente são. Revelação e entendimento. Glória a Deus, a tua palavra, Senhor, que é uma palavra profética, que não é palavras de homens, mas palavras do teu Espírito. Aleluia. Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Ele, na verdade, como o apóstolo dizia, ele é muito mais que isso, irmão. Ele é muito mais que bom. Muito mais que bom. Aleluia. 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 Diga: eu vivo por Cristo. Eu estou nele. E ele vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tá tudo certo aqui? Tem papel não no meu rosto não, né? Joia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo fluir do teu Espírito nesse lugar, por aquilo que vai ser compartilhado no coração dos meus irmãos. Que venha trazer edificação para as nossas vidas. Que seja a tua vontade, o teu coração para essa noite. E que venhamos a dar fruto com aquilo que recebemos da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. E crescer como família. Amém. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: irmão, nós vamos crescer como família. Nós vamos crescer juntos. E vamos glorificar a Deus como família. Aleluia. Esse mês é um mês que nós vamos estar dedicado à família, querido. E existe uma família, existe a família de Deus. Deus, Ele tem um desejo, foi Ele que criou família desde o princípio. Eu quero ler com você capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu não sei na sua Bíblia, mas minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. E na minha Bíblia essa palavra homem, ela tem uma explicação. Não significa somente o sexo masculino, mas aqui está falando sobre a humanidade. Está falando sobre a raça humana. Deus criando a raça
humana. Amém? E diz assim, né? Falar mais uma vez. E também disse Deus: façamos. Diga, façamos. Interessante. Disse Deus, 2 pontos. Façamos. Tem um erro? Será que a Bíblia está errado? Será que o tradutor errou a concordância da Bíblia? Seria os corretos? Seria Deus fez e não façamos. Mas no original está escrito façamos. E esse Deus aí é o Deus, no original, Elohim. Elohim. Eu não sei falar hebraico. Elohim. Que diz Deus família. É o Deus plural. Estava aqui reunido Deus Pai, Deus Filho, então a palavra e Espírito Santo. Participando na criação da humanidade. É isso que esse texto está falando aqui. Deus chamou a família dele e diz: vamos fazer a família crescer. A família vai crescer. Façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vamos dar a ele, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, ou seja, sobre toda a criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Aí fala aqui especificando a criação que Deus tinha criado. Dominar a criação. Então aqui Deus fez a família crescer, estava aqui a família de Deus reunida, a humanidade e o Deus Elohim, ali representado pelo Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque Deus, houve o desejo de Deus de fazer a família crescer. Mas a gente sabe o que acontece no decorrer dessa história. A gente sabe que essa família passou por dificuldades, passou por problema. E houve uma grande divisão, uma grande traição por parte da humanidade em relação a Deus. Essa família decidiu, parte da família decidiu viver independentemente do conselho do pai. E seguir o conselho da serpente. E se associar com Satanás, que ali figuramente estava representado no corpo, tomou o corpo daquele animal, serpente, naquele momento, para enganar Eva e seduzir Adão. Porque lá no Novo Testamento diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão deu ouvido à sugestão. Adão agradou aos ouvidos de Adão aquele discurso da serpente. E ele aceitou em seu coração. E a família foi separada. E hoje, nesse momento de ser, nós estamos celebrando o quê? A união dessa família novamente. A restauração dessa família novamente. Em quem? Em Cristo. Que no princípio era a palavra que estava com Deus. O Evangelho de João fala sobre isso. O apóstolo João falando a respeito de Jesus. E disse, olha, ele era a palavra. Desde o princípio ele era o verbo de Deus. Ele estava com Deus. E todas as coisas que Deus criou foi feito por intermédio dele. Porque ele estava lá presente. E ele veio em carne, tabernaculou em um corpo humano e andou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai no nosso meio. O apóstolo João revelou isso e escreveu isso para mim e para você. Para nos abençoar. E ele teve esse privilégio de andar com Jesus, de ver Jesus, de ver a glória do Filho de Deus aqui nessa terra. E deixou transcrito para mim e para você. E Jesus, ele veio aqui, morreu morte de cruz, cumpriu tudo aquilo que era determinado, tudo aquilo que a justiça de Deus exigia.
morreu, pagou a nossa dívida de pecado, ressuscitou, porque nele não havia pecado. Era impossível que alguém sem pecado, a morte pudesse reter no inferno. Por isso que Jesus ressuscitou, porque não tinha como a morte reter ele no inferno. Não tinha como Satanás reter Jesus no inferno. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E ele ressuscitou em glória. Pregou aos espíritos em prisões lá no inferno. Tirou a autoridade, destituiu Satanás de toda a autoridade sobre a vida dos homens. E deu à igreja. Diga, é a igreja. Não é ao crente. É a igreja. Porque tem muita gente que não quer ser igreja, quer ser crente. Tudo que Cristo conquistou e que está simbolizado aqui nesta mesa, querido, é para a igreja. Não é para o crente. Toda a vida de Deus, toda a autoridade, toda a provisão. E nós vamos ler em 1 Coríntios 11, que fala que muitos têm dormido antes do tempo, ou partido antes do tempo, porque não discerne o corpo. Ou seja, porque não quis ser corpo, porque feriu o corpo de Cristo. Isso vai fazer com que julgamento chegue antecipadamente sobre a sua vida, para que você não perca a sua salvação. É forte. É forte mesmo, viu, Eva? Mas eu quero que você cumpra os seus dias aqui nessa terra. Que você glorifique a Deus com sua vida aqui na terra. Que você não parta antes do tempo. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a nos examinar a nós mesmos. Todos os dias. Amém? Você está aqui? Mas enfim, Cristo veio. Restaurou a família. Novamente. Nos deu autoridade, vida, cura. Aleluia, provisão, segurança. E estamos festejando isso e também nos lembrando mutuamente a nossa viva esperança que Ele vai voltar. E que Ele vai vir nos resgatar. Resgatar de quê? Desse corpo. E nos dar um corpo incorruptível. Um corpo como o dele. Um corpo que não vai estar mais sujeito a fraquezas e a pecado algum. E eu tenho expectativa nesse corpo, pastor Luciano. Você tem expectativa, pastor? Vai ser top demais. Glorificar a Deus num corpo incorruptível. Ver a Deus num corpo incorruptível. Adorar o Senhor por toda a eternidade. Vai ser maravilhoso. Amém? E queridos, existe uma unção para esses dias. E eu creio nessa unção que Deus está liberando sobre a igreja, sobre os ministros de Deus, nesse tempo. E eu creio nessa unção sobre a minha vida, a vida do pastor Jackson, que é meu esposo. Nós estamos em família. Existe um chamado de Deus para a nossa vida, para essa cidade. E se você reconhecer isso, você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Porque Deus nos enviou a essa cidade e região para abençoar a sua vida. E se você crer, se você receber da unção de Jesus sobre nós, para cumprirmos o chamado de Deus para esse tempo, para essa cidade, você vai ser tremendamente abençoado. Sua família vai ser tremendamente abençoado, próspero, curado. E eu quero ler com vocês lá. No último livro, o livro de Malaquias, do Velho Testamento. Sempre eu vou estar falando sobre esse versículo, até eu decorar e você decorar também. Porque eu creio que ele é uma chave para esse tempo. É uma chave também para mim, para minha família, a respeito, é uma resposta de Deus. A respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. O centro do chamado de Deus para as nossas vidas. E lá em Malaquias 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não vos venha
e vos fira a terra com maldição. Eu sei, querido, que na igreja de Deus existem muitas famílias que estão sofrendo. Sofrendo porque não têm discernido o corpo, sofrendo porque não têm tido entendimento da palavra, por desconhecer, por ter ignorância a respeito da vontade de Deus para as suas vidas. Tem famílias que estão com problemas crônicos ou com problemas em várias áreas. Às vezes na criação dos seus filhos, no seu relacionamento do dia a dia. Muitos aqui até pensando em se divorciar. Mas deixa eu te dizer, querido, essa unção, não só vou dizer aqui que sou Elias, não sou Elias, não. Mas deixa eu te dizer, existe uma unção para esse tempo liberado do Espírito, pelo Espírito de Deus. E essa unção, a unção que estava sobre o ministério do profeta Elias, está sobre a vida, a minha vida e a vida do pastor Jacques. Para abençoar essa cidade, para abençoar a tua família, para abençoar essa nação. E querido, se você crê nessa unção, você vai ser tocado por essa unção, você vai receber o galardão dessa unção. E essa unção, ela vai trazer conserto e restauração nas famílias. Restauração dos princípios, restauração dos valores, restauração do louvor, da santidade, da consagração ao Senhor. Porque essas são as características dessa unção. E se você crê, eu não sei como está a tua família. Eu não sei o que você está precisando, a tua necessidade como família. Mas eu sei que a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, não é sobre a sabedoria do homem e da mulher. Mas a unção do Espírito que está sobre nossas vidas. Deixa eu te dizer, Deus tem milagre para a tua família. Você vai receber milagre, restauração. E eu posso falar ousadamente no Senhor que os melhores tempos da sua vida, do seu relacionamento como marido e mulher, do seu relacionamento como família, do teu relacionamento com os teus filhos, você ainda não viveu, você vai viver ainda. Porque onde Deus chega, onde Deus toca com o seu poder, a mudança, a restauração. E eu creio nesse mês, eu creio na unção do Espírito liberado nesse lugar, sobre a tua família, sobre a tua vida. Restaurando tudo aquilo que foi danificado. Restaurando tudo aquilo que o diabo quis quebrar. Os vínculos, o diálogo, a amizade, a cumplicidade, o respeito, a honra. Eu creio que o Senhor vai estar restaurando e vai restaurar nesses dias em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você junto com o meu esposo. Eu não vou ler mais, eu queria ler Efésios. Eu quero ler aqui, o pessoal da projeção, bote aí por favor. Mas eu quero que você fique de pé. Eu quero ler com você aqui na projeção, Efésios capítulo 3. Mas eu quero orar pela sua família. Nós temos ainda o momento da ceia. Tem muitas coisas para acontecer ainda nesse culto, mas eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar pela sua família. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quantos são famílias de Deus aqui, aliançados, restaurados nessa família? Eu me ponho de joelhos aqui nesse lugar para interceder pela sua família, pela mudança, pelo levante, pela virada. Vai virar, vai destravar. Depende somente da sua fé. Sabe o que vai ligar esse interruptor da unção? A sua fé. O irmão Rega, ele costumava dizer, mantenha o interruptor da fé ligado. Coisas vão acontecer aqui, já, mas vão acontecer
você voltando para casa. Vai acontecer durante essa semana, vai acontecer durante esse mês, vai acontecer durante esse ano. Sabe, o que estava travado na sua vida e na área da sua família, que estava fazendo vocês sofrerem, vai ser quebrado pelo jugo da unção nesse lugar, essa noite. Se existia portas fechadas, elas vão ser abertas. Se existia ferrolhos travados, fechados, eles vão ser despedaçados. Se existia falta de perdão, rancor, cumplicidade, isso vai ser quebrado na sua vida. Você vai andar livre, sem peso nem embaraço, em nome de Jesus. Porque nós somos parte, diga, da família de Deus. E nós temos o nome que está acima de todo o nome. Aleluia. Amém, queridos. Sabe, você pode pensar, essa é uma palavra só para quem é casado? Não. Deus, Ele faz, a palavra fala em Salmo 68, que Ele é pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, e Ele faz que o solitário habite em família. A vontade de Deus é que todos nós venhamos habitar em família, sendo filhos, sendo pais, sendo irmãos. Aqui nós temos uma família. Eu creio que Deus, Ele restaura também o núcleo familiar da nossa casa. Existem casos, queridos, onde não há mais como restaurar aquela unidade familiar por causa de motivos particulares àquela família. Sempre que há um caminho para a restauração, eu creio no poder de Deus para restaurar. Mas existem casos que não há mais, porque às vezes nem existe mais na terra. Ambos, um já partiu, às vezes aconteceram separações onde uma parte já contraiu novos matrimônios. E Deus não vai desfazer uma para consertar a outra, mas Deus, Ele ainda é poderoso para restaurar até esses casos. A unidade que foi quebrada, machucada ali e criar uma nova história também. Restaurar primeiro você como indivíduo. E eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Se você está com a sua esposa aí, você que é casado, eu gostaria que você ficasse junto com ela, abraça. Não só pega na mão, mas abraça. Se você não está com a sua esposa ou com o seu marido, coloca a mão assim no teu coração, simbolizando que você faz parte da família de Deus e representando também um elemento da tua família aqui na terra, amém? Pai querido e amado, nesse momento eu quero interceder pelos meus irmãos, Pai, pelos seus familiares, pela sua casa. Eu te peço em nome de Jesus, a tua graça estendida sobre eles, Pai, tocando em áreas que eles não conseguem resolver na sua força, restaurando as áreas que foram arruinadas, danificadas, corrompidas ou até mesmo enfraquecidas ao longo do tempo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus a tua unção vindo sobre essa casa, vindo sobre essa pessoa, Pai, trazendo sabor à área da sua vida onde não havia mais sabor, restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Aonde estava cauterizado, aquela cauterização caindo por terra em nome de Jesus. Planos e propósitos que foram abandonados, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor reavivando os sonhos, reavivando os dons, reavivando o prazer de estar junto um com o outro, de habitar em família, de habitar em casa. Aqueles que até desacreditaram e pensam que não há mais uma possibilidade para um caminho em família, pensam que não existe mais essa possibilidade hoje. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor colocando colírio nos seus olhos, em nome de Jesus, fortalecendo e reedificando os lugares que foram assolados, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles que creem e recebem dizem amém, eu recebo. Aleluia. Eu queria ainda orar pelo relacionamento conjugal, marido e mulher, que você orasse, orar essa questão da relação homem e mulher, orar por isso. Nós vamos, a Aurélia está com a direção de a gente orar pelo relacionamento conjugal, marido e mulher, mas eu creio que na próxima semana a gente vai dedicar um tempo maior para o relacionamento conjugal, marido e mulher, amém? Vamos interceder por isso, mas eu creio que vai vir uma palavra específica. As pessoas que se divorciaram, já deixaram assim, né? Amém, amém. Deus é bom, amém, querido? Você pode sentar um pouco? Ainda temos um pouco de tempo. E há um fundamento que o Senhor colocou nesse dia. Eu falei no primeiro
tempo e hoje pela manhã, e eu creio que é importante para nós também. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 127. Salmo 127. Enquanto você abre em Salmo 127, eu quero citar para você um texto que Jesus falou a respeito dos dois fundamentos. Esse texto eu recomendo que você anote e estude em casa. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Até se o pessoal puder projetar aqui. Jesus, ele fala: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem foi que edificou a casa sobre a rocha? O homem prudente. Sabe, amados, eu quero me dirigir um pouco aqui aos homens. Quem é homem aqui? Não, levanta a mão, você que é homem. Aleluia, diga amém. Vamos escutar o grave aqui dos homens. Sabe, muitas vezes temos visto, queridos, ser direcionado para a mulher um papel que é dos homens. Existe um texto que a mulher sábia edifica a sua casa. Esse é um texto bíblico. A mulher sábia ajuda a edificar a casa. Mas eu gosto que quando Jesus, ele fala sobre esse ponto, e Jesus é a expressão exata do Pai. E quando ele vai trazer esse princípio, ele dá o exemplo do homem prudente que edifica a casa. A mulher tem um elemento essencial na edificação, mas o homem, ele não pode de modo algum terceirizar ou delegar para a sua esposa o papel da edificação do lar. O marido, juntamente com a esposa, tem a mesma responsabilidade para a edificação do lar. Não é só da esposa e também não é só do marido. Diga, homem, diga: eu tenho responsabilidade. Não, fale assim grosso, forte. Diga: eu tenho responsabilidade na edificação do meu lar. Aleluia. Então o homem sábio edifica. Pode voltar de novo ao texto de Mateus. Diz: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, o que edificou sobre a rocha recebeu as intempéries da vida, as dificuldades vieram e ela permaneceu. Então, o prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e edifica a sua vida sobre a palavra. Só existe um fundamento para o nosso casamento, queridos, que é a palavra de Deus. Não há outro fundamento sólido além do da palavra. O que Deus fala na sua palavra é um lugar seguro. Se você praticar o princípio da palavra na sua vida, no seu casamento, tem grande chance da sua casa permanecer de pé. Diga: Deus é bom. Aleluia. E eu quero pegar o texto de Salmo 127 que você colocou, que eu acredito que você abriu. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu acho interessante que a palavra fala que a mulher sabe edificar a casa, o homem prudente edifica a casa e Deus edifica a casa. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Então, na edificação do seu lar, queridos, existe uma aliança onde todos aqueles que participam da aliança precisam estar comprometidos com a edificação. O marido, a esposa e Deus, ele está comprometido.
Deus, ele está comprometido. Você precisa envolver Deus na sua vida, em todas as áreas, na sua vida financeira. Fala, inútil será você acordar de madrugada. É importante você acordar cedo para trabalhar, mas é inútil se Deus não estiver envolvido. É importante você praticar os princípios que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, para a edificação da sua casa, para a criação dos seus filhos. É importante, é essencial, mas é inútil se Deus não estiver envolvido. Mas quando Deus está envolvido, queridos, é maravilhoso, vai dar certo. Capítulo seguinte, capítulo 28, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu gosto de unir o capítulo 127 com o 128, porque no 127, se você ler a Bíblia de forma isolada, você cai na margem de erro para ter tropeço. Porque uma vez eu vi uma pessoa dizer: rapaz, eu vou parar de trabalhar, porque Deus disse na sua palavra, em Salmo 127, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então tem gente querendo parar de trabalhar porque se Deus dá enquanto dorme. Para que eu vou trabalhar? Vou dormir mais para receber mais. Não é isso, queridos. Não é esse o entendimento da palavra. Dormir. A palavra de Deus diz que o amigo do sono empobrecerá. Aqui fala sobre descansar em Deus. Sobre não ficar preocupado, sobre você não ficar desesperado. Você trabalha e não consegue dormir. Não consegue dormir porque tem conta para pagar no outro dia, tem os boletos para pagar. Está preocupado com as coisas que vão acontecer. Não, deixa que enquanto você dorme, você também tem Deus guardando. Você precisa descansar em Deus. Agora nós também precisamos trabalhar, porque no próximo diz aqui, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. E tudo te irá bem. Aleluia! Deus não tem projeto de sofrimento para você. O projeto de Deus para você é felicidade. Feliz serás e tudo te irá bem. Ah, não, mas a vida aqui na terra é penosa. Sabe, eu acho que Deus colocou um karma na minha vida. Alguém já ouviu essa expressão? Um karma, o quê? Uma série de sofrimentos. Não, Deus não tem karma para você. Deus tem Cristo para você. Cristo já levou os sofrimentos. Os nossos sofrimentos aqui na terra, queridos, são um sofrimento de perseguição mesmo. Mas há uma graça e não é sofrimento. Ok? No versículo 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Tem gente que diz: rapaz, aqui nessa vida é só sofrimento, mas um dia nós vamos para o céu e lá as ruas são de ouro, os fundamentos da cidade são de pedras preciosas. Isso tudo é verdade. Mas há uma promessa de Deus para que você veja a prosperidade durante os dias de sua vida. Diga isso para alguém perto de você. Diga: ei, você não precisa aguentar o sofrimento até a glória, não. Tem bênção aqui na terra para você. Tem prosperidade aqui na terra para você. Versículo 6 diz: vejas os filhos de teus filhos. Aleluia. Eu quero ir com você lá para Deuteronômio capítulo 6. No versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também falarás, também as atarás como um sinal
na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha só, queridos, que promessa interessante e instruções do Senhor. Ele fala aqui que nós devemos ouvir. O Senhor nosso Deus é o único. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Há uma expressão no mundo que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não, querido, só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não fique enganado, achando que pode viver de qualquer jeito e naquele dia chegar para o Senhor. Se você pegar um caminho para Tibau, não vai chegar em Natal. Tem que pegar o caminho para Natal, tem que andar no caminho que é Cristo. E a palavra aqui traz a instrução. Ele diz: olha, se Ele é o único, Ele é o único. Então ame, pois, o Senhor de todo o teu coração. Eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração. Não deve haver um espaço no meu coração para Deus. Sabe, no seu coração não tem que ter um espaço para Deus, não. O seu coração tem que ser de Deus. Todo o seu coração é de Deus. Digo, meu coração é inteiramente do meu Senhor. Aleluia. Ah, tem um espaçozinho no meu coração para Deus. Não, meu coração é de Deus. E se tem alguma coisa concorrendo, a gente consagra a Ele e Ele nos ajuda. Diga: me ajuda, Jesus. Versículo 6, ele diz: estas palavras que eu te ordeno, você precisa, no versículo 7 diz: tu a inculcarás a teus filhos. Tu. É responsabilidade dos pais, queridos, colocar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Aí fala: você vai inculcar sentado na mesa, de manhã no café da manhã, fala da palavra com seu filho, no almoço fala da palavra com seu filho, andando com ele, no carro com ele, falando da palavra. E assim fazendo, seu filho vai ficar cheio da palavra. E ele vai poder falar a palavra, ele vai poder viver a palavra de Deus. Eu dei um exemplo aqui no culto anterior. Meu filho Lucas, ele estava tendo alguns problemas, queridos, enfraquecendo em coisas que ele já sabia na escola. E mês passado eu cheguei para ele e disse: Lucas, eu percebi que ele ganhou um videogame. E toda criança gosta muito de videogame. Então ele chegava da escola e ia jogar videogame, ia assistir YouTube. E eu cheguei para ele e disse: Lucas, de hoje em diante você não vai mais jogar videogame e ver televisão de segunda a sexta, só no sábado e no domingo. Segunda a sexta você vai ler a sua Bíblia, você vai chegar em casa, você vai fazer suas tarefas, você vai estudar. E no final de semana, depois que você fizer todas as suas responsabilidades, você vai poder jogar videogame, você vai poder fazer o que você quiser, sábado e domingo. Sabe, as tarefas deles que estavam ficando atrasadas, não estão mais atrasadas, estão em dias. Ele que estava ficando lento para dar respostas, agora está mais rápido para dar respostas. Na atividade da escola, na palavra, está mais respeitoso conosco. Comigo não, mas mais com a Aurélia, né? Porque você sabe, né? Quem é uma aqui, a voz do homem é mais grossa, parece, né? Tem alguma mulher aqui que percebe que o filho tem mais facilidade de atender ao pai? Então ele está mais respeitoso. Estou percebendo um mês, queridos, apenas. Agora, se nossos filhos, eles estão tendo mais contato com a rede social, com o YouTube, com o Instagram, com essas coisas naturais do que com a palavra de Deus, no momento que a gente precisar ver fé nele, nós não vamos ter fé para colher, porque o que está sendo semeado nele é muito mais as coisas desse mundo. E a gente tem que semear mais a palavra. Nós precisamos amar o Senhor, os nossos filhos vão amar o Senhor. Aleluia. Diga: Deus é bom. Diga: eu vou inculcar. Sabe, a palavra fala: tu a inculcarás. Às vezes a gente quer trazer a criança para a igreja, porque a igreja vai ensinar a palavra aos nossos filhos.
E sabe, amados, não é a responsabilidade da igreja ensinar o teu filho a palavra. Isso é forte. É a minha responsabilidade ensinar a palavra ao meu filho. Agora, graças a Deus que a igreja é uma grande ajuda de Deus aqui na terra. Eu louvo a Deus pela igreja, porque me ajuda demais. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um filme com meu filho, fui para o cinema com ele, e quando chegou lá eu vi uma cena. Quando terminou aquele filme, eu saí com ele. Eu disse, olha Lucas, se você gostou do filme? Ele disse, gostei papai. Eu falei, mas teve uma cena lá. O que você achou daquela cena? Ele disse, não, eu já vi na igreja papai, aquilo ali não é correto. Eu ia ensinar, mas ele já tinha um fundamento, e aí me ajudou, porque ele tinha uma base, mas mesmo assim eu fortaleci. Ok? É a nossa responsabilidade ensinar a criança. A palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho ele não se desviará dele. Então eu preciso ensinar no caminho. Eu não posso dizer para ele o caminho se eu não andar no caminho. Esses dias, meu filho estava conversando com uma senhora que nos ajuda lá em casa, e ele falou o nome dela, e você vai fazer isso? E eu chamei na mesma hora, e eu disse, Lucas, essa senhora é uma pessoa mais velha, e as pessoas mais velhas você não chama de você chama de senhor ou de senhora. Aí eu disse, não necessariamente mais velho do que você, porque um adolescente você não precisa chamar de senhor e senhora não, mas se for um adulto, chame de senhor e de senhora. Agora, eu mesmo a chamo de senhora. Não adianta eu chamá-la de você e dizer para ele chamar de senhora. Está comigo, queridos? Isso é muito importante. Você vai ensinar a sua criança, o seu filho, e ele vai frutificar. Ele é uma boa terra. Tudo que for semeado nele vai crescer, e vai crescer rápido. Diga, eu sou o maior semeador na vida do meu filho. É interessante, queridos. Essa é a vontade de Deus. No versículo 10 diz, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. É interessante que ele está falando, vai dar a teu pai Abraão. Aqui a gente pode achar que é para o judeu, mas o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele diz que o judeu de fato é aquele que é da fé. A verdadeira circuncisão não é a da carne, sim a do coração. Diga, eu sou circunciso, aliançado com Deus, pela fé. Diga, pela fé, eu sou filho de Abraão. E ele fala aqui, ó, depois que você receber essas coisas, casas, Deus não tem problema de você receber casas. Em versículo 11 ainda diz, e casas cheias de tudo que é bom. Aleluia. Diga, casa cheia de tudo que é bom. Deus tem tudo que é bom para você, Ele criou para você. Diz, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhas, plantações de uvas e olivais, de oliveira, de azeite, que não plantastes, e quando comeres e te fartares, eita, Deus tem fartura para você, queridos, você se alegra? Aí ele fala, quando essas coisas acontecer, versículo 12, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, querido, Deus não tem problema que você tenha as coisas, que a sua família seja abençoada, que tenha casas, tenha carros, tenha plantações, tenha propriedades. A única coisa que Deus não quer é que essas coisas estejam em primeiro lugar na sua vida, que o teu coração esteja nela e você esqueça do Senhor. Quantas pessoas procuram a Deus quando a família está mal, mas a família melhorou um pouquinho e esquece Deus. Procura Deus quando está liso, mas começou a pingar um pouquinho de dinheiro e esquece Deus. Procura Deus quando não tem um lugar bom para ir, mas quando começou a melhorar as coisas, já não tem mais tempo para ir para a igreja. Guarda-te, é o que a palavra fala, guarda-te. Para que quando essas coisas boas chegarem, não esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Diga, Ele me tirou do Egito. Aleluia. No versículo 13 diz, o Senhor teu Deus temerás, a Ele
servirás. Eita glória! E pelo seu nome jurarás. O Senhor teu Deus servirás. A Ele temerás. Eu não tenho tempo para servir ao Senhor, porque eu estou muito ocupado. Quem é ocupado aqui? Você sabia que Jesus não chamou nenhum desocupado para servir? Jesus só chamou pessoas ocupadas para a sua equipe. Pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam cansadas. Mas eu estou muito cansado, não tenho tempo para servir ao Senhor. Você tem tempo para servir ao Senhor, você só precisa priorizar. Aleluia. E você vai ver que servir ao Senhor nunca será peso. Sempre será lucro e ganho. Aleluia. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. Nós vamos estar orando aqui e, na verdade, celebrando a ceia. Diga, eu vou treinar meu filho. A palavra fala, a geração do justo será poderosa na terra. Glória a Deus. Ensina o teu filho ao temor do Senhor. Qual o primeiro mandamento com promessa? Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra fala, honre o pai bom, honre o pai perfeito, honre a mãe boa, honre a mãe perfeita, honre o teu pai e a tua mãe, independentemente de como eles são, queridos. Honre. Sabe, amados, tem muitos filhos que desonram o pai ou a mãe pela forma como o pai trata a mãe ou como a mãe trata o pai. Tem muitos filhos que geram ressentimento dos seus pais porque veem um comportamento do pai errado dentro de casa. Mas ainda assim não é uma desculpa. Diga, eu não tenho desculpa para desonrar meu pai, nem minha mãe. Eu pensei que ia ser forte. Vamos lá, vamos falar forte. Eu não tenho desculpa, nem permissão de Deus, para desonrar minha mãe, nem meu pai, nem se eles estiverem errados. Aleluia. Eu tenho um dever de honrá-los. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Quantos querem ir bem? Quantos querem ter longa vida sobre a terra? Ligue para seu pai hoje, ligue para sua mãe hoje. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Rapaz, mãe, perdão, tenho desonrado a senhora. Pai, perdão, tenho desonrado o Senhor. Haja sobre a palavra, queridos. Ei, haja sobre a palavra. Quantos queriam que Deus falasse com você hoje? Então, quando Deus fala, haja. Deus vai ver você agindo. Aleluia. Você vai perceber, dê um passo. Dê um passo. Queridos, quando eu era adolescente, eu ouvi uma palavra na igreja que eu deveria dizer ao meu pai que eu o amava. Foi tão difícil para mim chegar para meu pai e dizer, te amo, pai. Foi difícil. Muito difícil. Dar um beijo no meu pai foi difícil. Não foi fácil, não. Hoje eu dou beijo no meu filho todo dia. Todo dia, meus filhos, eu dou beijo. E Joãozinho mais ainda. Joãozinho, toda vez eu beijo do pai, ele já vem. Aí ele já faz assim, para eu dar o cheiro nele. Antes eu dizia beijo do pai, ele dava o beijo, eu dizia agora o cheiro do pai. Aí... Mas agora eu digo beijo do pai, ele vem, dá o beijinho e já faz assim. Mas para mim, queridos, não foi fácil. Foi na igreja que eu aprendi esse princípio, foi restaurado no meu coração. Hoje é fácil, hoje eu chego lá, converso com meu pai, digo que amo, abraço, dou beijo. Mas era difícil para mim dar um abraço no meu pai, dar um beijo no meu pai. Primeira vez foi até estranho, um homem beijando outro homem. Mesmo sendo pai, queridos, eu tenho problema com isso. Talvez tenha alguém aqui que tenha problema com isso. Estou expondo minha vida para ajudar a sua. Aleluia.
Vai fazer diferença. No começo pode ser estranho, mas depois vai dar certo. Deus é bom.